Direito e Cidadania. Um oferecimento Complexo Jurídico Damásio de Jesus, Unidade Mococa. O nosso quadro de Direito e Cidadania, recebemos mais uma vez o Dr. Renato Zeferino, presidente da OAB. Dr. Renato, mais uma vez, obrigado por estar no nosso meio. Eu que agradeço, o prazer é sempre meu. Dr. Renato, tem uma pergunta interessante para você responder aí para o nosso telespectador. Até muito interessante a pergunta. Um casal de idosos, um deles tem uma conta no banco pessoal, individual. A pergunta é, se o titular da conta falecer, o dinheiro da conta fica para o banco, fica para uma instituição de caridade, fica fundo perdido, fica para o governo. A pessoa, o casal aí no caso, faleceu o titular, ele pode sacar esse dinheiro ou não? Bom, essa é uma dúvida, embora feita de forma bastante preocupada aí pela pessoa que está preocupada com o cônjuge, né, se eventualmente ele falecer, é algo que acontece muito na cabeça das pessoas, fico bastante com dúvida a respeito do patrimônio, eventualmente, do titular falecer. Nesse caso, com o falecimento do titular da conta, o que tem que ser feito é um processo de inventário. Se o falecido deixa outros bens além dessa conta bancária, o processo é um pouco mais moroso, tem que se fazer toda essa transferência patrimonial do falecido para os seus herdeiros. Se tiverem filhos, são esses aí os herdeiros necessários. Havendo cônjuge também, o cônjuge pode participar desse inventário, como meeira ou até mesmo como herdeira, se não houver filhos. Então, dentro do processo de inventário, havendo aí mais bens, tem que ser feito também um pedido de alvará dentro do processo, como eu disse, que é um pouco mais célere, um pouco mais rápido, para se levantar esse dinheiro através de um pedido de alvará. Não havendo outros bens, simplesmente essa conta bancária, o processo é bem mais rápido, também somente feito por esse pedido de alvará, que o juiz autoriza aquele herdeiro ou, eventualmente, a esposa a fazer o saque do dinheiro, tá? E, por óbvio, em benefício dela própria, em benefício dos herdeiros. Não há possibilidade nenhuma de, nesse caso, perder esse dinheiro ou em favor do governo, em favor do banco. Interessante, Renato. Vamos ampliar a pergunta, talvez seja de dúvida de alguns telespectadores. Nesse caso desse inventário, considerando talvez que a pessoa tenha outros bens, né, móveis e imóveis, como é a partilha? A esposa fica com que participação e os filhos? Vamos considerar que tenha 2 filhos. Bom, a esposa, nesse exemplo, ela é meeira. Então, metade de todo o patrimônio pertence a ela por direito, não por herança. É dela. Tá? No caso aí, falecendo o marido. Tá? Falecendo a esposa, ela é já dona em vida, de metade desse patrimônio. A outra metade vai ser dividida entre os seus herdeiros. Os herdeiros, em primeiro momento, seriam esses 2 filhos. Ou seja, cada filho ficaria com 1/4 do patrimônio e a esposa, por direito próprio, com a outra metade. Então, a metade do falecido é dividida entre seus herdeiros. Nesse caso, então, a esposa ficaria com metade e os 2 filhos, 1/4 com cada um. Doutora, é um tema interessante, às vezes constrangedor, mas é muito importante. Tem muitas famílias com problema porque acham que não deve falar sobre isso antes de alguém falecer, mas é importante, não é? Pode dar muito problema no futuro. Exatamente. Se as pessoas tiverem um pouco de cuidado já em vida, podem evitar esse tipo de constrangimento. Se a pessoa, a família, procurar um profissional da área, um advogado, ele vai poder dirimir qualquer dúvida, ele vai poder fazer uma análise desse caso e orientar quais sugestões, dar algumas sugestões para evitar esse tipo de problema. Nós já falamos aqui até a respeito disso, nós falamos a respeito do testamento, que é uma maneira também, embora não seja usualmente utilizada pelo cidadão brasileiro, culturalmente não é um instrumento muito utilizado, que também pode ser feito. Um testamento é feito e vai, com certeza, facilitar bastante a análise posterior à morte, o falecimento dessa pessoa que deixa patrimônio. Então, a sugestão que a gente dá, em razão dessas perguntas que foram feitas, é exatamente isso. Procure um profissional da área, faça uma análise, uma checagem desse patrimônio, dessas alternativas que podem facilitar bastante a passagem aí depois do falecimento. Então, em razão disso, eu entendo que a melhor saída é um
uma análise caso a caso, para aí sim evitar maiores problemas aí. Muito bem, interessante. Você então consulte um advogado, não esqueça de consultar para evitar os problemas. Nós falamos então com o Dr. Renato Zeferino, presidente do OAB da cidade de Mococa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer poder falar para os cidadãos de Mococa.